jovem Antônio Sobreira, natural de Guarabira e residente em João Pessoa, conheceu a também jovem Miriam de Oliveira Lima em 1963 e com ela se casou em 31 de dezembro de 1964, passando a residir na rua Professor Barroso, em Mandacaru, onde o casal criou os filhos. Naquela época, Antônio Sobreira era escrivão da Polícia Civil, de onde pediu demissão em 1972 e ingressou na Companhia de Água e Esgoto da capital, ali permanecendo até 1993, quando se aposentou. Antônio e Miriam tiveram 3 filhos: Silvio Romero de Oliveira Lima Sobreira, nascido em 20 de março de 1965, Marcos Alexandre de Oliveira Lima Sobreira, nascido em 10 de setembro de 1968, e Tiago de Oliveira Lima Sobreira, nascido em 10 de outubro de 1980. Dona Miriam era evangélica, assim como foram sua mãe e sua avó. Por esse motivo, criou os seus filhos dentro desses preceitos religiosos. Entendi. Queria só que o senhor respondesse esse negócio aqui. O nome completo do senhor é? Antônio Sobreira Filho. Antônio Sobreira Filho. Foi agente da Polícia Civil, foi funcionário da Cagepa, é isso? E só. E só. Muito bem. Casou com Dona Miriam em 64, foi isso? Foi. Teve 3 filhos. Lembra o nome dos filhos? O primeiro, Silvio Romero de Oliveira Lima Sobreira. Segundo, Marcos Alexandre de Oliveira Lima Sobreira. Terceiro, Tiago de Oliveira Lima Sobreira. Eu, graças a Deus, 52 anos de casada, 54, mas graças a Deus muito bem vivido. Tive meus filhos que nunca me deram trabalho. Eu conheço, ele é um rapaz muito direito, muito decente, que eu conheço ele. Sei que Deus está na frente, né? Está no controle de tudo. Eu sei que eu só tenho a dizer coisas boas dele. Mas quero pedir a Deus que Deus abençoe a todos nós, que dê sabedoria, discernimento, entendimento, né? Para que a gente trilhe sempre o caminho da verdade, da honestidade e que nunca se desvie para outros caminhos. Meu irmão, eu sou mais velho, ele veio depois de mim, sou 3 anos e meio mais velho que ele, mas nós vivemos, nossa infância foi muito saudável, usufruímos de tudo que nós tínhamos na época, junto com nossos pais. Nós brincamos como toda criança brinca, nunca tivemos nenhuma discussão no tempo de infância, convivemos bem. Durante nossa fase escolar também, a gente estava sempre se ajudando. Silvio Romero e Marcos Sobreira estudaram o então denominado curso primário no Colégio Municipal General Rodrigo Otávio, mais conhecido por GPT, em razão de ter sido construído em um terreno do grupamento de engenharia, na rua Mato Grosso 988, no bairro dos Estados. Concluído o primário, os filhos de Antônio e Miriam passaram a estudar o curso ginasial no Colégio Sesc Centenário, também situado no bairro dos Estados. Terminada essa fase de estudo, os irmãos se separaram. Silvio foi estudar no Colégio Liceu Paraibano e Marcos Sobreira foi para o Colégio Professor Mateus Augusto, na Avenida Minas Gerais, também no bairro dos Estados, onde ele terminou o 2º grau. Durante esse período escolar, Marcos Sobreira foi colega de turma de Lívio Sérgio Delgado, Roberto Costa Rodrigues, João Sérgio da Silva
e Aldair de Souza Albuquerque. Todos ingressaram na Polícia Militar da Paraíba. Os 3 primeiros chegaram ao posto de coronel e Albuquerque ao posto de tenente-coronel. Eu tive o grande privilégio de conhecer o Coronel Sobreira, ainda quando nós éramos adolescentes. Estudamos juntos na mesma sala de aula, dos anos de 1983 até 1985, no Colégio Estadual do Bairro dos Estados. E naquela época eu já percebia que o Coronel Sobreira era uma pessoa assim de forma destacada, sempre muito estudioso, muito dedicado, muito atencioso, um amigo, companheiro assim, fiel, leal. Sempre que nós tínhamos dificuldade, sobretudo nas matérias exatas, matemática, física, ele estava sempre disposto a nos ajudar, a equacionar, estudávamos juntos. Ele tinha uma capacidade muito grande, muito inteligente. Posteriormente, nós concluímos o ensino médio, cada um seguiu o seu caminho. Eu fui estudar na Universidade Federal da Paraíba, ele fez o CFO, passou, foi estudar na Academia de Polícia Militar de Paudalho, em Pernambuco. Sempre nós nos encontrávamos no final de semana e ele sempre atencioso, dedicado, vibrando com o curso, me incentivou a fazer o CFO. Eu queria seguir outra carreira, mas graças a ele tinha uma forma assim entusiasmada, dedicada de falar. E 2 anos depois, em 89, ele entrou na polícia em 87, eu entrei em 89, fiz o CFO, fui cursar no Rio de Janeiro e assim agradeço a Deus e agradeço ao Coronel Sobreira pelo incentivo, pelos conselhos sempre sábios que ele nos dava. Incentivou também outros companheiros que também ingressaram na Polícia Militar, hoje são coronéis, a exemplo do Coronel Lívio. Ele sempre teve essa capacidade de congregar, de ser uma pessoa muito assim, reconhecidamente educada, uma pessoa decente, inteligente. E para mim é um privilégio muito grande, uma honra fazer parte do rol de amigos do Coronel Sobreira. Eu estudei juntamente com o Marcos Sobreira no ano de 1983. Fizemos o 2º grau juntos no Colégio Estadual Matheus Augusto de Oliveira, no Barros do Estado, como era chamado, e éramos um grupo que hoje são de oficiais que se formaram, mas Oliveira foi o primeiro que fez o CFO em 87, passou e foi para a Academia de Polícia Militar do Paudalho. E a partir daí os demais que o conheciam lá do Barros do Estado, como o falecido Albuquerque, o José Sérgio e o Roberto Costa Rodrigues, né, que chegaram todos a oficial, à exceção do Albuquerque. E então ele saiu puxando, ele foi o primeiro que puxou para a Polícia Militar da Paraíba esses oficiais que muitos já estão concluindo, chegando já a pouco mais de 30 anos de polícia. E Oliveira é essa pessoa assim que nós o admiramos, o respeitamos, todas as pessoas que conhecemos, eles o respeitam, nem à toa que ele é um representante hoje, presidente da Caixa Beneficente, os oficiais de praça da Polícia Militar. Concluído o 2º grau, em 1985, Marcos Sobreira foi aprovado no ano seguinte para o curso de matemática na Fundação Regional do Nordeste, FURNE, em Campina Grande. No final de 1986, Marcos Sobreira, influenciado pelo seu avô materno, Raul Oliveira, se inscreveu no concurso para o curso de formação de oficiais. Aprovado, Marcos Sobreira foi encaminhado para a Academia de Polícia Militar do Paudalho, em Pernambuco. A turma era formada por 160 alunos de diversos estados. Depois de um intenso treinamento e aquisição dos conhecimentos necessários para o exercício das funções de oficial, Marcos Sobreira concluiu o curso no dia 14 de dezembro de 1989 e foi declarado aspirante oficial em uma solenidade que contou com a participação dos familiares dos concluintes. De volta à Paraíba, Marcos Sobreira, no início de 1990, foi classificado no Batalhão de Patos, 3º Batalhão,
aonde exerceu funções administrativas e foi coordenador do curso de formação de soldados que estava em andamento. Quando estava nessas atividades, Marcos Sobreira foi promovido a segundo tenente no dia 25 de agosto de 1990. No final daquele ano, ele foi aprovado no vestibular de Direito na Faculdade de Sousa, aonde iniciou o curso. Objetivando facilitar o seu deslocamento para a faculdade, Marcos Sobreira solicitou transferência para a Companhia de Cajazeiras, aonde ocupou as funções de subcomandante. No dia 4 de abril de 1961, Marcos Sobreira se casou com Maria Liosa Fernandes, uma jovem de Uiraúna que ele conheceu em João Pessoa. A cerimônia ocorreu em Cajazeiras, aonde o casal fixou residência até 1994, quando se mudou para João Pessoa. No dia 10 de setembro de 1991, dia do aniversário de Marcos Sobreira, a 11ª Companhia, a Companhia de Polícia de Cajazeira, foi transformada em batalhão e passou a ser comandada pelo Tenente-Coronel João Soares de Santana. Marcos Sobreira continuou prestando serviço nessa unidade e no dia 25 de agosto de 1992 foi promovido a primeiro tenente enquanto continuava frequentando o curso de Direito em Sousa. Em junho de 1996, Marcos Sobreira foi transferido para o Batalhão de Patos, 3º Batalhão, onde passou a comandar o pelotão de trânsito. Ainda nessa função, Marcos Sobreira foi promovido a capitão no dia 25 de agosto de 1996. Em dezembro daquele ano, Marcos Sobreira concluiu o curso de Direito. Marcos Sobreira assumiu o comando da Companhia de Polícia Militar da cidade de Sousa, recebendo essa função do capitão Antônio Fernandes Soares Chaves. O subcomandante daquela subunidade era o então primeiro-tenente José Ronildo da Silva. Durante os 2 anos de comando nessa companhia, Marcos Sobreira desenvolveu um amplo projeto de polícia comunitária, buscando fortalecer a relação entre a polícia e as comunidades. Com esse objetivo, foram levados a 5 bairros da cidade os serviços de advocacia, corte de cabelo, odontologia, educação e outras atividades. Em abril de 1999, Marcos Sobreira passou o comando da companhia para o capitão Aldair de Souza Albuquerque e assumiu a chefia da 2ª Seção do Estado-Maior da PM. Nessa função, ele ficou até outubro daquele ano, quando assumiu o comando da Companhia de Trânsito. No ano 2000, Marcos Sobreira vivenciou a divina experiência de ser pai, quando nasceu a sua primeira filha, Rebeca Fernandes, atualmente cursando o 3º ano do CFO na Academia do Cabo Branco. A pedido do desembargador Marcos Souto Maior, presidente do Tribunal de Justiça, no início de 2001, Marcos Sobreira passou a exercer a função de ajudante de ordem daquela autoridade. Nessa função, ele permaneceu até o final daquela gestão, no início de 2003. Mas, aquele ano reservou para Marcos Sobreira mais uma inesquecível experiência com o nascimento da sua 2ª filha, Rebeca Fernandes, que atualmente está concluindo o ensino médio. Mesmo sendo bacharel em Direito e portador de uma vasta experiência no comando de tropa, Marcos Sobreira precisava fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais para se habilitar à promoção aos postos de oficial superior. Com esse objetivo, ele foi encaminhado para a Academia da Polícia Militar da Bahia, em maio de 2003, onde concluiu o CAO
no final daquele ano. Nessa etapa da carreira, Marcos Sobreira vivenciou o privilégio de adquirir novos conhecimentos, trocar experiências com os companheiros do curso e ampliar o seu vasto ciclo de amizades. Ao voltar do CAO, Marcos Sobreira passou a prestar serviço no Centro de Educação da Polícia Militar e no dia 21 de abril de 2004 foi promovido ao posto de major e assumiu o comando do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, o CEFAP, órgão pertencente ao Centro de Educação da Polícia Militar. A convite do tenente-coronel Washington França, que assumiu o comando do 5º Batalhão no Conjunto Valentina Figueiredo, Marcos Sobreira assumiu o subcomando daquela unidade em abril de 2005. Em outubro do ano seguinte, ele voltou para o Centro de Educação para comandar o CEFAP. No início de 2007, assumiu a direção do Colégio da Polícia Militar. Naquele ano, o governo desenvolveu um projeto para escolher os colégios de melhor administração. 74 escolas de todo o estado participaram do processo e o colégio da PM foi escolhido como primeiro lugar em gestão escolar. Como prêmio, Marcos Sobreira passou 15 dias nos Estados Unidos, Washington e Nova York, conhecendo o sistema de educação daquele país. Naquela oportunidade, sempre que possível, ele divulgava a Paraíba. Depois de 2 anos dirigindo o colégio, Marcos Sobreira voltou ao comando da Companhia de Trânsito em abril de 2009. Nesse comando, ele ficou apenas 5 meses e foi transferido para o destacamento do Palácio do Governo para exercer a função de ajudante de ordem. Essa transferência foi feita a convite do coronel Jarlon Fagundes, que era o secretário daquela pasta. Promovido a tenente-coronel no dia 21 de abril de 2010, Marcos Sobreira foi designado para comandar o 2º Batalhão em Campina Grande, em outubro do mesmo ano. O coronel Francisco de Assis Castro dirigia o comando do policiamento metropolitano de Campina Grande no início de 2011 e convidou o tenente-coronel Marcos Sobreira para assumir o subcomando daquela importante organização. Promovido a coronel em 20 de agosto de 2012, Marcos Sobreira foi designado para adjunto do Estado-Maior Especial, que era chefiado pelo coronel Volgran Pinto Lordão. Cumulativamente, Sobreira assumia a função de coordenador do policiamento comunitário estadual, atividade que ele tinha muita aptidão. Pouco depois, Marcos Sobreira foi corregedor-geral da PM e comandante do policiamento metropolitano. O comando do Centro de Educação da Polícia Militar, que sempre foi ocupado por oficiais de elevada capacidade profissional e idoneidade moral, foi a última função ocupada pelo coronel Marcos Sobreira, que exerceu aquele importante comando no período de fevereiro de 2014 a janeiro de 2016. Em dezembro de 2016, o coronel Marcos Sobreira foi eleito presidente da Caixa Beneficente de Oficiais e Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Mesmo sem haver impedimentos legais para acumular o exercício dessas funções com as suas atividades da corporação, Marcos Sobreira, por razões éticas, pediu o afastamento do comando do Centro de Ensino e ficou sem função, mesmo com prejuízos financeiros.
Em maio de 2017, o coronel Marcos Sobreira passou para a reserva remunerada depois de 30 anos de bons serviços prestados à Polícia Militar e à sociedade paraibana. Ao longo dessa profícua carreira, o coronel Marcos Sobreira foi agraciado com as medalhas Elísio Sobreira, Paulo Freire e Tempo de Serviço. Criado em uma família evangélica, Marcos Sobreira é um homem de intensa convicção religiosa, portador de elevado conhecimento da doutrina cristã e notável cultura geral. É membro ativo da Igreja Batista Bessamar, também conhecida por Cidade Viva, aonde serve voluntariamente no Ministério de Trânsito. Nessas atividades, Sobreira conta com a inestimável colaboração da sua esposa, Maria Liosa, que é pedagoga, trabalha na Escola Internacional Cidade Viva e atua como voluntária no Ministério da Integração da Comunidade Cidade Viva. Dotado de rara habilidade na prática de futebol, Marcos Sobreira sempre teve destacada atuação nesse esporte. Ainda jovem, ele foi atleta do Clube Ponte Preta do bairro de Mandacaru, conhecida agremiação naquele bairro. Nas unidades onde ele se viu, sempre integrou as equipes desse esporte, aonde tinha destacada atuação. Conhecedor dos aspectos técnicos e táticos desse esporte, Marcos Sobreira já atuou como comentarista esportivo na Rádio Jornal de Souza. Graças às qualidades dos seus serviços, dos traços da sua personalidade, da forma como tratava seus subordinados e superiores, Marcos Sobreira angariou respeito, admiração e confiança da tropa e dos diversos escalões de comando. Dessa forma, fez amizades em todos os meios sociais, o que tornou suas qualidades reconhecidas, enaltecida e sempre exaltada por todos aqueles que tiveram a honrosa oportunidade de com ele conviver e que ainda têm o privilégio desse convívio. Fruto da sua inquestionável capacidade de liderança, Marcos Sobreira, em 2019, foi reeleito presidente da Caixa Beneficente de Oficiais de Praça da Polícia Militar, entidade que representa 12 mil associados. No exercício da presidência dessa entidade, o que é feito em tempo integral, o coronel Marcos Sobreira realiza uma administração democrática, transparente e inovadora. Nas ações judiciais, em defesa dos direitos dos associados e seus desdobramentos na área administrativa, ele age com discrição e habilidade, o que tem resultado na conquista de muitos benefícios. Os diversos serviços prestados aos associados foram ampliados e muitos deles estão sendo interiorizados. Dessa forma, uma quantidade maior de associados está sendo alcançada. Estão sendo prestados, entre outros, os seguintes serviços aos associados: assistência jurídica, odontologia, psicologia, clínica geral, barbeiro e cabeleireira. Foram assinados diversos convênios que beneficiam os associados na área de educação, saúde, aquisição de imóveis e uso de hotéis. Dessa forma, o coronel Sobreira continua prestando um valioso serviço a todos os policiais militares e bombeiro militar. O coronel Marcos Sobreira, que pode ser definido como um cidadão honrado, capaz e humano, é também exemplo de um ser cristão e de um afetuoso pai de família. E ele é um homem assim, muito presente na nossa família, com as filhas, comigo, com os pais.
é um homem de Deus e assim, eu louvo a Deus pela vida dele e que ele sempre seja dessa forma e que ele continue brilhando por onde ele passa, que no momento ele está na Caixa Beneficente e tem demonstrado assim, um trabalho muito bom e as pessoas elogiam muito e graças a Deus pela vida dele. Bom, falar do meu pai é uma grande honra para mim, porque ele é uma pessoa na qual me inspiro bastante, na qual me inspirei principalmente para a questão da minha escolha profissional, então posso dizer que ele foi realmente um norteador para mim. Como pai, ele é um pai maravilhoso, como pessoa também me espelho muito nele, tanto eu como minha mãe, como minha irmã. Então é uma grande honra poder dizer que eu sou filha do Coronel Sobreira. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal